Boa noite! Boa noite, boa noite! Hoje falaremos sobre os sinais de alerta para interrompermos a prática de atividade física durante a gestação. Então, se você conhece alguma gestante, já encaminha para ela, clica aqui no aviãozinho, porque será muito importante que se ela faz atividade física, ou até mesmo se ela não faz atividade física, vocês encaminhem para as gestantes para que a gente consiga aí prevenir situações que coloquem elas em risco. Boa noite, Giovana. Ana Júlia, Natália. Ixi, família inteira aqui. Vamos lá, então. Vamos falar então sobre quais são... Voltou, recebi uma ligação. Vamos falar então sobre quais são os sinais de alerta que nós devemos tomar cuidado e prestar atenção e interromper a prática de atividade física se você sentir algum desses sinais ou sintomas, tá? Se você perceber um desses sinais. O que é importante saber? Que não é só durante o exercício. Então, muitos desses sinais e sintomas que eu vou falar para vocês aqui hoje também vale para situações do dia a dia. Por quê? Eles vão aparecer ali, pode ser que apareça no exercício, e aí você precisa cuidar e buscar ajuda. Mas pode ser que eles também apareçam nas situações no dia a dia, em que, por exemplo, você foi no parque com a sua família, você foi passear no shopping, você está ali brincando com seus filhos. Então, podem aparecer também em outras situações que você precisa saber como identificar e, a partir daí, saber buscar ajuda, tá? Então, se você conhece alguma gestante, não deixe de encaminhar essa live para ela, porque você avisar alguém quais são esses sinais e sintomas dela identificar e buscar ajuda médica o quanto antes pode ser primordial para ter ali uma assistência rápida e que a gente consiga prevenir danos e sequelas que podem acontecer se a gente não cuidar desses sintomas. Combinado? Boa noite, Gisele. Boa noite, Stephanie. Vamos entrando. Vamos falar hoje sobre os sinais de alerta. Então, sejam muito bem-vindas. Eu me chamo Amanda, eu sou personal trainer, especialista em treinamento para gestantes, e essas lives que acontecem todas as terças e quintas-feiras à noite, às 19 horas, têm o objetivo aqui de trazer informação para vocês, tá? Então, a informação nos liberta dos nossos medos. Se a gente sabe o que a gente pode ou não fazer, ou sabe identificar quais são essas situações de risco, a gente se sente mais segura, tá? Então, o meu objetivo é trazer informações para que vocês parem de escutar tudo que está em volta e realmente saibam o que é ou não recomendado em todas as situações, tá? O meu objetivo com vocês é sempre trazer informações para que vocês tenham uma prática segura de atividade física. Então, controlar o ganho de peso com uma prática segura de atividade física e que a gente não prejudique o bebê. Combinado? Sempre com informações, tanto que o nome do meu programa, Gestação Consciente. Uma gestante consciente é aquela que sabe, é aquela que tem informação e a partir daí ela tem ali hábitos no dia a dia com consciência do que é ou não recomendado de verdade para ela e não o que a tia, a vizinha, o primo, o papagaio, todo mundo está falando e sem embasamento científico nenhum, certo? Me digam, vocês já escutaram sobre esses sinais de alerta? Vocês têm alguma ideia de quais são esses sinais e sintomas de alerta? Se vocês tiverem dúvida, pode me mandando aqui. E aí a gente vai trocando informações, principalmente se vocês já passaram por alguma dessas situações, tá? Então vamos começar. O que são então esses sinais, né? Esses sinais de alerta e os sintomas? Basicamente, nos avisar de que algo não está certo. Então, sentiu algo estranho, é sinal de que tem algo errado, e você tem que ali saber mais ou menos identificar, talvez, o que pode ter causado, mas sempre buscar ajuda do médico, tá? Então, a gente passa na gestação
por diversas adaptações fisiológicas e o nosso corpo ele vai tendo novas demandas. Por que eu estou falando isso? Porque essas demandas fisiológicas é que vão ocasionar esses sinais e sintomas de alerta. E aí vocês vão saber também como prevenir. Então, tem alguns que a gente consegue prevenir, porque aí se você fizer alguns hábitos antes, pode ser que fique ali tudo bem durante o exercício ou durante o dia a dia mesmo, tá? Então, algumas alterações que vão demandar mais do nosso corpo, como por exemplo, tem um bebê ali, vai demandar mais sangue. Se demanda mais sangue, o seu coração ele precisa trabalhar mais, certo? Se ele está ali, está trabalhando mais, tem mais sangue circulante, a gente precisa de mais líquido. Então, a hidratação, por exemplo, é algo que vai nos ajudar a melhorar toda essa circulação e ali a ativação, o líquido amniótico, e vai prevenir, por exemplo, a desidratação, que vai gerar algum dos sintomas que eu vou falar para vocês, tá? Então, algumas das demandas que a gente tem aí de aumento na gestação. Uma é essa demanda do aumento de líquido, então o gestante que não toma água vai começar a tomar, tá? A gente precisa aumentar essa ingestão de líquido exatamente por conta de mais sangue circulando, tem que chegar sangue lá para o seu bebê, tem que chegar nutrientes para o seu bebê. Então a gente precisa desse volume de líquido que ele já aumenta naturalmente, tá? Vai ali aumentar o líquido amniótico, você vai ter uma troca de calor, então o bebê... Por que o gestante sente muito calor no começo? O bebê, aliás, no começo não, a gestação inteira, mas o bebê, ele troca de calor com vocês. Então, por isso que o gestante sente tanto calor. O bebê tá ali trocando de calor com vocês e vocês trocam o calor com o ambiente. Então, quando a gente fica carregando um bichinho de pelúcia o tempo inteiro em contato com a gente, aquilo esquenta, dá calor. Agora, imagina você ter 24 horas por dia um bichinho de pelúcia aqui dentro de vocês, super quentinho. Então, a água, ela também vai ajudar nessa regulação térmica, tá? Para não gerar uma hipertermia, que vai gerar algum dos sintomas que eu também vou trazer para vocês. Outra alteração fisiológica que acontece muito, a gente tem mais demanda de energia. Então, você está ali, você tem um bebê que está pedindo também comida. Você precisa se alimentar, né? Tá ali, precisa comer. É comer por dois? Não, a gente fala já de controle de peso. É comer um pouquinho no primeiro trimestre, depois aumenta um pouquinho, depois um pouquinho mais. Mas qual que é o ponto principal? Se a gente fica em jejum, se a gente faz muitas coisas no dia a dia, e a gente não se alimenta adequadamente, tem uma maior chance, principalmente no final da gestação, de termos uma hipoglicemia, que é a queda de açúcar no sangue. Então, você está ali gastando energia no exercício, seu bebê está pedindo energia e você não se alimentou direito, pode acontecer uma hipoglicemia. E como que a gente identifica uma hipoglicemia? É o que eu vou trazer para vocês aqui no final todo o checklist, tá? Então, tem uma demanda maior de energia, tem uma demanda maior de líquido. Então, a gente precisa se hidratar para regular a temperatura corporal, tanto durante a prática quanto no dia a dia, como também uma demanda energética de que você está precisando de mais energia da maneira certa, tá? Se a gente comer demais, a gente aumenta aí o ganho de peso, que a gente não quer. Tudo bem? Alguma dúvida? Podem ir mandando, tá? E aí, tem uma outra questão também. Só pelo fato de vocês estarem gestantes, já temos um aumento aí em 5 vezes a chance de vocês terem trombose. Amanda, mas o que é essa trombose? Quando o sangue ele vai ficando mais paradinho, então desce lá para a região dos pés, por exemplo. E aí o sangue não tem força para voltar completamente. Por quê? Na gestação, os nossos vasos ficam mais abertos. Então, um canudinho que era super fininho passa a ficar um pouquinho mais grosso. O sangue ele não consegue voltar. E aí começam a formar coágulos, como se fossem bolinhas. Isso pode gerar ou não deixar o sangue voltar, ou esse coágulo vai e faz alguns probleminhas na nossa vida. O que a gente não quer que aconteça? Que forme essas tromboses, tá? Forme os trombos, os coágulos. Para isso, a gente precisa aumentar a circulação. A gente precisa ativar.
A trombose, ela traz alguns sinais e alguns sintomas. Então, se você estiver fazendo atividade física e sentir algum dos sintomas, eu vou falar um deles para vocês que pode ser consequência de uma trombose. Então, se você está sedentária, não está se movimentando, não toma água, são vários hábitos que podem gerar, tá? Então, o fato de você estar já gestante, já tem aí um aumento em torno de 5 vezes mais as chances de você desenvolver uma trombose. E aí a trombose, ela vem com sinais que a gente precisa prestar atenção e avisar o médico caso a gente tenha algum desses sintomas, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Os sinais de alerta, então, os sinais é aquilo ali que você vai identificar, né, visualmente. E os sintomas é o que você vai sentir. Então, eu estou me sentindo cansada, é um sintoma de algo que pode estar acontecendo. Tudo isso não é culpa do exercício, tá? Então, tem certas consequências que são, então, por exemplo, uma hipoglicemia, não é a culpa do exercício causar a hipoglicemia, mas a gente precisa prestar atenção se você se alimentou antes de se exercitar. Então, tem hábitos que são super importantes que a gente tenha, tá? A rotininha, para que quando você chegar numa prática de atividade física, ou vai passear no shopping, ou vai estar tendo um momento com a sua família, situações do dia a dia em que você previna que aconteçam situações. Então, por exemplo, a hipoglicemia. Não é para ficar muito tempo em jejum. Mas, Amanda, é para comer o tempo inteiro? Não. É para fracionar e comer certinho ali junto com uma nutricionista. Hipertermia, que é a elevação da temperatura corporal. Amanda, como que a gente regula? Isso traz riscos para o bebê. Como que a gente regula? Água. Então, o corpo ele é muito sensível à água na gestação, o que é bom, tá? É uma sensibilidade boa. Tomar cuidado com o horário que você faz atividade física. Então, por isso que a gente fala tanto sobre não ir fazer exercício em horários mais quentes. A gente precisa optar por horários ali, ou no início da manhã, ou no fim da tarde, por exemplo. Cuidado com a vestimenta, então não vai ficar usando roupas muito quentes que podem elevar a sua temperatura corporal e a partir daí você começar a passar mal por conta dessa elevação da temperatura corporal. Estar sedentária aumenta o risco de trombose, a gente ganha mais peso, pode ter riscos cardiovasculares, diabetes estacional. Então, são comportamentos no dia a dia que você controlando junto ali com o profissional, a gente consegue prevenir já algumas consequências, tá? Por que não são todas? Porque tem realmente questões que eu vou falar para vocês, mas, por exemplo, quando acontece um sangramento, não tem hábito, né, que previna isso. Tem algumas coisas que podem acarretar, né, uma queda, um acidente, mas não necessariamente prevenir. Então, tem coisas que não estão no nosso controle. O mais importante é a gente ir buscar ajuda, tá bom? E aí, você saber quais são esses sinais e sintomas de alerta, o que isso te dá de confiança? Primeiro, prevenir já com alguns hábitos. Então, se você já sabe que fazer exercício em jejum é ruim, você vai fazer exercício em jejum? Não. Vai lá, conversa com uma nutricionista, busca orientação e a gente sempre se alimenta antes. Se você sabe que fazer caminhada no parque, meio-dia, 40 graus, é bom para gestante? Não. Vai desidratar, vai ter hipertermia, tem situações que a gente pode evitar. Outra situação que é muito comum de acontecer. Oi, Gabi. Então, a hipertermia, a hipoglicemia, a desidratação. Gestante precisa tomar mais águas. A gente precisa de água no nosso corpo ali circulando. Desidratação é uma situação que a gente consegue prevenir. Agora, imagina a gente vai para o parque em jejum, num horário muito quente, sem tomar água. A culpa vai ser do exercício? Mas a gente tem que identificar. Começou a ter sinais e sintomas de alerta, a gente identifica e vai buscar ajuda, tá bom? Então, caso essas situações aconteçam, algum dos sintomas que eu vou passar para vocês, o que a gente precisa saber identificar? Eu tomei água? Eu me alimentei? Como que tá a temperatura? Eu dormi bem na noite passada? Eu tô me sentindo já cansada?
Tá estranho? Então, tem situações que a gente fala assim, é um cansaço normal. Mas tem situações que a gente fala, não tá normal. Então, é a gente aprender a escutar o nosso corpo. A partir do momento que você escuta o seu corpo, ele é perfeito e ele vai te falar tudo o que ele precisa, tá? É só que você precisa saber identificar o que ele está te pedindo. E aí, saber esses sinais vão te ajudar a prevenir consequências. Então, tá ali com risco de trombose, ou tá com uma hipertemia, uma hipoglicemia, tudo isso traz risco para você e para o seu bebê, tá? E falando de risco mesmo, tipo, uma hipoglicemia pode levar à morte fetal, e a gente não quer que isso aconteça, pelo amor de Deus. Então, eu vou trazer aqui para vocês quais são alguns desses sinais e sintomas, os principais, e aí a gente vai conversando aqui que realmente tem alguns que a gente consegue identificar, às vezes, por que acontece, mas o mais importante, identificou um desses sinais e sintomas, busque sempre orientação do seu médico, então você vai avisar o seu médico do que você está sentindo, vai buscar ajuda ali num pronto atendimento, né, num pronto-socorro, para identificar, tratar, por quê? Já aconteceu de uma aluna minha. Amanda, tô meio cansada, não tá legal e tudo mais. A gente identificou, ela falou, não, já tô descansando, já tá tudo bem. Não foi nada demais. E ela não avisou o médico, não aconteceu nada. Ela estava com um risco ali de trombose, tá? Então, eu entrei em contato com a médica dela, avisei e tudo mais, ela foi depois a ser atendida e a gente conseguiu prevenir ali uma sequela maior, uma consequência pior. Então, independente do sintoma que você tenha, se tiver o contato do seu médico, avisa, comenta, qualquer coisa vai no pronto-socorro, e aí você consegue prevenir que algo pior aconteça, tá? Nesse caso, a gente realmente peca pelo excesso, porque a gente não adianta jogar no Google. Tem situações ali que a gente realmente precisa do atendimento no hospital. Primeira situação em que você vai interromper a prática de atividade física ou qualquer coisa que você esteja fazendo no seu dia a dia é o sangramento vaginal. O que acontece? Esse sangramento, ele pode ser um descolamento, pode ser um vasinho que estourou, então pode ou descolar, ou pode ser um vasinho. Pode ser, por exemplo, por relação sexual. Então, por conta do atrito e o aumento da vascularização na região, esse atrito pode acabar gerando o estourar um vasinho. Então, o sangramento vaginal, ele é mandatório, a gente precisa interromper tudo que você estiver fazendo, vai buscar ajuda do médico, vai buscar um pronto atendimento para avaliar o que aconteceu desse sangramento. Mas, Amanda, se eu tô com sangramento, eu preciso parar tudo? Precisa, avalia, identifica, e a partir daí você vê o que o médico vai falar. Geralmente a gente fica alguns dias em repouso, ali uma semana, dependendo da causa do sangramento, mas o sangramento parou, você pode retomar ali a prática de atividade física e as movimentações do dia a dia, tá? Então vai depender muito da causa do descolamento, da causa do sangramento, tá? O segundo, falta de ar antes mesmo de você começar o exercício. Sentiu que tá estranho, tá fazendo ali as tarefas do dia a dia e tá sentindo que tá ofegante, tá ali um pouco estranho, vai buscar ajuda, tá? Pode ser N fatores, mas pode ser questão cardiovascular, do coração tá sobrecarregado, pode ser questão pulmonar, a gente não sabe. Então, sentiu falta de ar, que tá diferente, antes mesmo de estar fazendo qualquer exercício, busque ajuda, tá? E por que eu falo sobre não ser só do exercício? Porque você pode estar em qualquer situação do dia a dia. Sentiu falta de ar, vai buscar ali, entra em contato com o médico e vai buscar ajuda, tá? Próximo, tontura ou mal-estar. Identificar essa tontura, tá? Então a gente precisa ver. Teve uma aluna minha que a gente começou a fazer ali o treino. Eu sempre pergunto, né? Se alimentou, tudo mais, tudo certinho. Ela começou a treinar e começou a ficar ali branca. Não tava normal, mal-estar, não tava estranho. No caso dela,
fazia muito tempo que ela tinha se alimentado. E ela não tinha lembrado. Então, sabe quando passa o dia? Ah, almocei meio-dia, geralmente a gente treinava às 3, naquele dia a gente treinou às 5. Ela já estava 4 horas de jejum. Perguntei, comeu? Ela falou, não, comi, já almocei e tal, tá tudo bem. Mas na cabeça dela eram 3 horas da tarde, não 5. Então, ela começou a ter tontura e mal-estar porque deu uma hipoglicemia. Aí a gente deitou, comeu, fez tudo direitinho, avisei a médica, e aí ela foi avaliada e viu que realmente estava tudo bem, e aquele mal-estar, a tontura, a queda que deu, foi por conta de uma hipoglicemia. Mas a gente precisa avaliar, tá? Dor de cabeça. Amanda, mas não é normal ter dor de cabeça? Então, não. Dor não é normal. Tudo que tem relacionado com dor é sinal de algo que está acontecendo, tá? Pode ser por estresse, pode ser porque dormiu mal, pode ser por conta de desidratação, mas pode ser algo mais sério também, tá? Lembra que eu falei de trombose, de embolia, de coágulo? A gente não sabe o que está acontecendo dentro ali do seu corpo. Sentiu que está com uma dor de cabeça persistente, não pode tomar remédios, né? A maioria não pode tomar. Hidratou, dormiu, não tá passando, tá forte. Fala com a sua médica. Então, dor de cabeça é sim um sintoma que a gente precisa interromper a prática de atividade física, interrompe o que está fazendo e entre em contato com o seu médico, tá? Próximo, dor no peito. O que acontece com dor no peito? Amanda, mas dor no peito? Pois é, pode ser questão cardíaca, pode ser o coração, pode ser pulmão, pode ser gases. Então, a gente precisa avaliar. E isso realmente só o médico. Então, tá com uma dor no peito, que tá estranho. E quando eu falo peito, gente, não é mama, tá? Não é dor na mama aqui. É uma dor mais interna também. Pode ser cardíaco, pulmonar. Então, sentiu dor no peito, manda mensagem pro médico e avalia. O outro é fraqueza muscular que possa levar a um desequilíbrio, até queda. Então, sentiu que, por exemplo, nossa, não estou conseguindo ficar em pé, ou está tentando fazer algum exercício e não, a perna está fraca, está bamba, está estranho para o exercício, tá? Pode também ser alguns fatores, mas eu não posso dar diagnósticos, mas a gente realmente sentiu fraqueza muscular, precisa encaminhar ali. Eu geralmente entro em contato com o médico, nunca aconteceu comigo, mas entro em contato com o médico, e aí a gente vai para um pronto atendimento, para ser avaliado do porquê dessa fraqueza muscular ali que tá estranho do normal, tá? O próximo. Dor na panturrilha ou inchaço. Amanda, panturrilha é aqui a batata da perna. Sentiu que tá com uma dor nela que não tá estranha, tá doendo uma perna, mas não tá doendo a outra, e você não treinou, ou você olha, tem uma perna que tá inchada, a outra não tá inchada, ou as duas estão inchadas, muito inchadas, mais do que o normal. Então, sentiu que tem algo estranho ali na perna, ou doendo, ou que tá com inchaço, que não é normal, a gente também precisa avisar o médico e ir para um pronto atendimento, tá? Quando você também entra em trabalho de parto prematuro, então, principalmente, a gente fala em parto em prematuro, quando é com menos de 37 semanas. Se antes desse período existem ali as contrações de treinamento, né? Tem todo um processo ali do seu corpo te preparando para o parto. Mas e quando entra num trabalho de parto que está prematuro? Independente se você está no exercício ou se você está em qualquer situação do dia a dia, começou a ter dilatações, contrações muito fortes, não está normal, está sentindo dor, a gente precisa parar tudo que está fazendo e pedir para o médico avaliar, tá? Realmente tem alguns casos de trabalho de parto prematuro, por exemplo, diabetes gestacional, quando não está ali controlado. Então, tá sentindo, tá estranho, tá muita dor, a gente para, pede para o médico avaliar se não está entrando ali num trabalho de parto prematuro. Diminuição do movimento do bebê.
Então, tem ali mais ou menos uma rotina, a gente sabe às vezes quando o bebê se mexe mais, se mexe menos, tem ali uma movimentação. Sentiu que não tá com tanto movimento, a diminuição do bebê tá diminuindo dentro da barriga, a gente precisa também parar a prática de atividade física, ou no caso de qualquer coisa que você estiver fazendo, sentiu que tá com uma redução ali do movimento, né, fetal, interrompe, vai falar com o médico e vai para o pronto-socorro para ver se tá tudo bem, faz ultrassom, tudo bonitinho, para ver o que está acontecendo, tá? E perda do líquido amniótico. Então, qual que é a diferença, né? Então, você tá ali mais para o fim da gestação, ou pode ser, na verdade, durante toda a gestação, mas assim, começou a molhar um líquidozinho transparente e que não tem cheiro, pode sim ser um vazamento ali do líquido amniótico, tá? Pode ser ali uma ruptura da membrana, então a gente precisa cuidar. Percebeu que molhou a calcinha ou molhou a calça e não tem cheiro, tá estranho, você não lembra de ter feito ali alguma situação que, né, que seja assim, espirrei, pode ter sido uma incontinência urinária, não tá sentindo cheiro, precisa ir para o médico, tá? Então, recapitulando aqui, sangramento vaginal, a gente precisa avaliar. Falta de ar antes mesmo do exercício, então nem chegou no exercício ou tá numa situação do dia a dia, tá sentindo uma falta de ar que tá estranha, vai avaliar. Tontura ou mal-estar. Tem algo estranho, tá ali meio tonta, não tá se sentindo bem, busque ali a avaliação do médico. Dor de cabeça, então tá ali persistente, não quer passar. Você dormiu bem, tomou água, descansou, comeu, eu tenho dor de cabeça quando não como, fez tudo que passaria. Não tá passando, vai avaliar com o médico. Dor no peito, então lembra que peito não é questão só aqui da mama, tá? São regiões mais internas, pode ser cardiovascular, pode ser pulmonar. Sentiu alguma dor no peito que não tá normal, já vai ali buscar a avaliação do médico. Fraqueza muscular, que podem levar a um desequilíbrio. Então, sentiu que a perna ali tá meio fraca, que você não é questão de fadiga, é realmente algo não tá certo, você não tá sentindo a perna firme, precisa avaliar o médico, tá? Dor na panturrilha ou inchaço, então sentiu que tá ali dando uma pontada, ou uma perna tá mais inchada que a outra, ou tá com uma dor muito estranha que você não treinou, não foi contraturinha, nada, tá com uma dor ou tá muito inchada fora do normal, também precisa de avaliação do médico. Trabalho de parto prematuro, então se tá ali antes das 37 semanas, tá com contração dolorosa, que é diferente das contrações de preparação, né, que são contrações ali que acontecem durante o dia, mas elas são suportáveis, sentiu que tem coisa errada e tá entrando em trabalho de parto prematuro, principalmente ali um exemplo, uma situação de uma diabetes gestacional, quando não tá controlada, a gente precisa interromper tudo e vai avaliar com o médico. Diminuição do movimento do bebê, então você já está ali habituada com a movimentação do bebê, ou para quem não está ainda, vai ter situações que o bebê vai começar a mexer lá mexer, né, um pouquinho mais em determinados movimentos e situações. Sentiu ali que não está movimentando tanto, está muito quietinho, vamos avaliar, tá bom? Pode não ser nada demais, mas aí a gente fala de pecar por excesso, vai procurar o médico. E por último, a perda do líquido amniótico. Então, teve ali, molhou a calcinha ou molhou, né, o lençol, calça, que seja, sentiu que, viu que é incolor e não tem cheiro, vai avaliar se não é essa perda do líquido amniótico, ao invés de uma incontinência urinária, tá? A incontinência urinária a gente sabe ali que tem cheiro, o cheiro, né, de xixi, então sentiu que molhou e não é um escape ali, uma incontinência urinária, vai avaliar também, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês fiquem bem, cuidem-se. E todas essas situações são situações que elas podem acontecer em qualquer momento do dia, tá? Busca ali o atendimento do seu médico, vai num pronto atendimento
e avalia e fica tudo bem para retornar à prática. Combinado? Fiquem todas bem e nos vemos na quinta-feira na próxima live às 19 horas. Qualquer coisa pode mandar ali na caixinha de dúvidas que eu vou abrir nos stories, tá bom? Boa noite, bom descanso a todas.